Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Antenor, hoje para o quarto vídeo do Fale Comigo, com bastante pergunta, tem pergunta muito interessante aí. Então fiquem aqui, já deixa o like, me ajuda aí nesse engajamento. Se você tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pergunta aqui que eu vou tentar responder, se eu souber, obviamente. Como sempre, a dinâmica aqui vai funcionar da seguinte forma: vocês colocam as perguntas aí na caixa de comentários desse vídeo e eu vou selecionar algumas, se possível todas, e vou responder no próximo vídeo. Eu também tenho pegado perguntas em outros vídeos, né, que sejam relevantes, que eu acho que seja a dúvida de mais pessoas, e vou responder por aqui também. Sem mais delongas, bora lá começar com a primeira pergunta aqui do Jimmy Page, que está sempre comentando em praticamente todos os meus vídeos. Muito obrigado pelo engajamento, velhão. E ele pergunta assim: salve Antenor, se a pessoa quiser entrar para o hobby e tiver condições financeiras, por que não ir direto em uma área, ZMF Verité ou HD 800, entre outros, ao invés de começar nos HD 600, 650, DT 700, Grada, SR 80, já que em determinada faixa de preço acontece o diminishing returns, não é melhor ir logo no melhor? Já a cada escalada, não, acho que ele quis dizer que já que a cada escalada no hobby a diferença sonora não vai ser tão grande, velho, eu acho que nesse sentido o hobby perde sentido, entendeu? Porque qual que é o sentido do hobby para mim? Primeiro, você experimentando coisas diferentes e descobrindo seu gosto, primeira coisa, né, cara? Porque ninguém... Pô, o HD 800, ele é um fone top de linha da Sennheiser, mas ele pode não ser muito bom para muita gente. Tipo, quem não gosta de uma assinatura ali mais fria, mais sequinha, vai achar meio ruim, vai achar que o fone falta diversão, falta grave e tal. Já quem gostaria de um negócio ali mais objetivo, mais neutro, vai e pega, sei lá, um Fostex TH900, que também era no topo de linha da Fostex, vai pegar o fone, nossa, tem grave demais aqui, nossa, tá esquisito, tá colorido demais. Então assim, cara... eu não acho que o caminho seja esse, né? Eu acho que o hobby acaba perdendo um pouco o sentido, já que é muito em torno de experimentação, né? De você perceber coisas diferentes em diferentes fones, ter uma coleçãozinha ali. Eu acho que o hobby é muito disso. Então eu não acho que faça tanto sentido assim você ir direto para os topos de linha, porque de certa forma perde um pouco a graça, né, cara, dessa escalada, desse autoconhecimento que você gosta, que a gente também, antes de testar as coisas, a gente sabe o que a gente gosta, não, velho. Tipo assim, acho que eu vou falar sobre isso mais na frente nesse vídeo, mas tipo, você acabou de entrar no hobby, cara, você pega um fone lá, sei lá, um fone que muita gente começa, um KZ EDX, um KZ S10 Pro, se você não conhece nada, você vai pegar aquilo ali e vai falar, é um fone de ouvido que existe, mas você não sabe falar nada sobre ele, porque você não tem base de comparação, né? O melhor e o pior são comparativos. Então eu não iria num fone topo de linha assim de cara, justamente por o negócio não perder a graça, sacou? Mais por isso. Muitas vezes um fone mais barato pode ser muito mais interessante em diversos sentidos do que um muito mais caro, né? Nem sempre muito mais caro vai trazer o que você está buscando. E a próxima também do Jimmy Page, perguntando quais são as suas bandas e artistas favoritos. Velho, é uma pergunta para mim impossível de responder, que eu gosto de tanta coisa que eu não sei te falar quais são os meus favoritos, sabe? O que eu escuto de música depende muito do contexto, depende muito de como é que tá ali minha vida, de o que eu tô a fim de ouvir na hora. Então eu gosto de muita coisa e gosto muito de muita coisa. Então eu praticamente é impossível pra mim te falar o que é que eu mais gosto. Mas assim, cara, eu gosto muito da sua banda, né? Nosso maravilhoso Led Zeppelin. Mas, cara, eu gosto de Pink Floyd, gosto de música eletrônica, sei lá, Two Lanes, gosto de Valentina Lisitsa, Hilary Hahn, e nos clássicos, gosto muito de Caetano, gosto de Chico. E, cara, gosto de muita coisa. Então, cara, é impossível eu falar o que eu mais gosto. Impossível, nem eu sei o que eu mais gosto. Bora para a próxima aqui, é do Hazaki TR. Olá meu caro, sou novo aqui no canal, mas me interessei muito pelo conteúdo, não conheço sobre essa área de áudio, mas graças aos seus reviews comprei um KZ ZSN Pro 2 com o intuito de curtir músicas, filmes, jogos, mídias em geral. Fiz uma boa escolha? Cara, essa é uma insegurança típica de quem está entrando no hobby, né? Quem vai falar se você fez uma boa escolha foi você. Eu tento fazer os reviews mostrando o que eu achei mais positivo, o que eu achei mais negativo, né? As minhas impressões em relação ao som que realmente são subjetivas, questões de conforto e tal. Assim, na minha opinião, esse é um fone que eu recomendo pra caramba, então na minha opinião, claro que você fez uma boa escolha, mas eu acho importante você ir descobrir, né, já que você entrou nisso, e se você quiser descobrir mais sobre o hobby, ir ali numa gama de fones baratinhos com assinaturas bem diferentes e tentar descobrir o que você mais gosta. E aí você vai começar a descobrir seu gosto, sacou? Eu inclusive, esse comentário seu me deu ideia de fazer um vídeo sobre o assunto e eu vou fazer em breve, já estou escrevendo um roteiro aqui, eu devo fazer um vídeo sobre isso em breve, que eu vou abordar essas questões que iniciantes às vezes se atrapalham, né? Tem dúvidas, tem inseguranças, é natural essa insegurança sua. Então é isso, eu acho que você fez uma boa escolha, assim, na minha opinião, lógico que eu recomendei esse fone, mas quem tem que descobrir se esse fone é legal para você é você mesmo. Então tipo assim, se ele ficou confortável, massa, se a sonoridade está te agradando, legal, se o equipamento que você tem para tocar ele ali, tá tocando ele direito,
direito, né? Sem chiado, alcançando volumes legais ali. Pô, show, cara. Você tá feliz? Boas. O próximo é o Inca Channel Music, ele também tá sempre comentando aqui no canal, valeu demais, cara. E ele pergunta, naqueles vídeos comparativos entre fones, será que não dá pra colocar em algum lugar da tela o gráfico de frequência enquanto toca a música? Se você não entendeu, eu vi isso no canal chamado Joyce Review e ela chama esse trecho de Live FR Graph and Phase Tracks e, se possível, acho que ficaria legal um gráfico com uma linha estática com a sua cor de referência e outra linha cor mostrando como o som está sendo tocado. Graficamente, dinamicamente, talvez em outro trecho do vídeo seja possível comparar dois fones com cada linha da curva de cor diferente. Se for possível, interessante, eu acho que dá até para colocar nos vídeos de reviews sem tocar o som, apenas mostrando o gráfico dinâmico por 1 minuto mais ou menos. Cara, sobre colocar o gráfico nos vídeos de review, assim, pode ser legal, mas nem sempre eu acho tão legal porque às vezes o gráfico pode sobrepor a impressão subjetiva, sabe? E eu acho muito válido a impressão que a gente tem. Tem muito fone que eu vejo o gráfico, eu meço aqui, né? Vejo o gráfico e falo, esse fone, ele meio que deveria soar assim. Às vezes eu coloco no ouvido e por causa de questões de ajuste, né, interação com canal auditivo, forma de apresentação ali, ele não é muito aquele lado não. Eu vou soltar um review em breve do Twistura Ré maior, que tem um bocal lá que eu medi e falei, esse bocal que provavelmente vai ser o melhor. Eu tinha medido antes de escutar esse bocal, eu tinha escutado só o bocal standard no vídeo de primeiras impressões. E a hora que eu botei o bocal, eu falei, cacete, velho, é o que eu menos gostei, sacou? Mas pela curva ali é o que eu mais ia gostar. Então, eu não sei se seria tão legal para não criar tantos vieses assim nas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma olhada nesse canal da Joyce aí e ver se tem alguma coisa que dá para fazer. Se não der tanto trabalho assim, que eu não tenho tanto tempo, se não der tanto trabalho de edição e tal, eu vou tentar fazer sim, tá? Valeu pela dica, bicho. Próximo aqui, o Cleiton Moreira me diz, Antenor, o gráfico de resposta de fones IEM é o mesmo para caixa de som? Por exemplo, posso equalizar uma caixa de som pela target da VDSF usada para IEM? Não. Não por quê, cara? O gráfico de fone IEM bypassa, né, a resposta em frequência do IEM, ele bypassa um monte de coisa para chegar no seu tímpano. Quando você escuta uma caixa de som, a onda que está vindo dela aqui interage com o seu corpo, interage principalmente com a sua caixa craniana, interage com o seu pavilhão auricular. Aqui, né, esse pavilhão auricular, ele dá um ganho naquela região ali dos 3 kHz mais ou menos. Existe um ganho nessa faixa de frequência, então por isso que todos os targets mais neutros têm ali uma elevação nos 3 kHz, que é o chamado pinna gain. Então, cara, não, se você pegar uma caixa de som e aplicar um DSP para deixar com aquele pico ali, provavelmente o som vai ficar ardido, vai ficar meio insuportável, vai ficar ruim. Então, não, você não deveria, tá? Não deve fazer isso, porque o IEM, ele bypassa tudo isso. Ele bypassa a ressonância no nosso corpo, na nossa caixa craniana, na região aqui do pavilhão auricular. Então, como você coloca ele aqui dentro direto, ele tenta simular isso. Então, a curva do IEM, ela vai justamente buscar simular isso para tentar chegar próximo da experiência de ouvir o som vindo ali para você, chegando, né, entrando em ressonância com tudo isso na vida real. Então, de forma nenhuma faria sentido você equalizar caixas para esse target, tá? Não vai dar certo, não vai funcionar legal. E essas curvas de referência de IEMs são baseadas no que é chamado de HRTF, que é Head Transfer Function Related, é isso? HRTF, Head Related Transfer Function, HRTF, isso. Então é a função de transferência relativa à cabeça de algum fone de ouvido, quer dizer, é aquela função de transferência que vai simular a resposta do seu corpo em relação à sonoridade que estaria chegando naturalmente em você. Então, se você quiser saber mais, busca esse termo aí, que tem um monte de artigo, um monte de gente escrevendo sobre isso. Mas se não ficou claro, pergunta aí de novo que eu vou tentar resolver isso aí para você. Mas é isso, não equalize caixas para targets de fones de ouvido, vai dar merda. O próximo aqui, o Márcio Poletti também, sempre comenta em tudo, valeu demais. E ele me pergunta se eu já medi a saída do LG V30, fiquei curioso. Cara, eu cheguei a medir uma vez, só a tensão assim, sem osciloscópio e tal, e se não me engano ele dava 2 volts RMS na saída ali, é bastante coisa para um celular. Mas eu vou medir, tá? Eu vou medir, vou ver se eu trago no próximo vídeo. Não tive tempo de medir, mas eu vou medir e ver se trago no próximo vídeo. Realmente eu também tenho curiosidade, cara. Ele toca fones ali surpreendentemente bem. E a próxima, também do Márcio Poletti, ele me pergunta se eu já testei 2 filtros de 3 corações dobrados no V60. A gambiarra custa 25 centavos, fica bem legal o café. Não, cara. É uma gambiarra que não me pareceu maneira de fazer, tá? Mas eu vou tentar. Teve uma época que tava meio que em falta os filtros de V60 no mercado e a gente fazia a dobra lá no Melitinha 102 e até funcionava, sabe? Mas eu ainda prefiro o filtro original da área. Acho que o resultado é melhor e, claro, bem mais prático, né? Mas vou ver isso aí, cara. Nunca testei, não. E depois, sobre o mesmo assunto de V60, o FebZCO me pergunta qual que é a minha receita padrão do V60. Cara, minha receita é baseada em um vídeo que eu vi uma vez há muito tempo atrás, nem sei se esse vídeo tá na internet ainda, do Matt Perger. Ele, se não me engano, foi campeão mundial de barista, mais ou menos nessa época, uns 10 anos atrás.
E ele tinha uma receita muito interessante, cara, que eu comecei a adotar, até variei um pouquinho em cima da dele, mas eu comecei a adotar e funciona pra caramba, assim, funciona pra todos os cafés, acaba sempre me dando um resultado bom, consistente, então eu acabei adotando ela e parei de ficar variando ali receitas. E ele é o seguinte, eu uso normalmente 8%, tá, de proporção, então 8% de café em relação à água, e a minha receita padrão é mais ou menos para 400 ml, que é o que eu e minha mulher consumimos aqui quando eu faço um cafezinho coado por vez. Então eu uso 400 ml, dá mais ou menos 32 gramas de café moído, e aí eu coloco o café, claro, eu esquento todo o sistema primeiro e tal, né? Passo uma aguinha ali para deixar tudo quentinho, faço aquele escaldo lá no coador, coloco o café, faço um vulcãozinho no meio assim, né? Para ter mais contato ali na hora da pré-infusão, cubro com água ali com mais ou menos 15 a 20% do volume total de água que eu vou colocar e deixo na pré-infusão ali por 45 segundos. Depois dos 45 segundos eu faço o primeiro despejo até mais ou menos a borda do coador, né, um despejo circular de dentro para fora, até mais ou menos a borda do coador, vem com uma colher, dou 2 voltinhas assim só para garantir que todo pó de café ele vai entrar em contato com a água e vai extrair, e quando ele chega mais ou menos na metade do filtro, né, ali 60% talvez, eu começo a lavar os cantinhos do filtro com um fiozinho bem fino de água e vou lavando assim de forma circular, trazendo para dentro, né, voltando com aquele pó que ficou agarrado nas beiradinhas do filtro para dentro do café que está extraindo ali, até finalizar ali os 400 ml de água. E cara, funciona muito bem. Normalmente essa extração aí para cerca ali de 2 minutos e 40, 3 minutos e pouquinho, funciona, sempre sai um café bem legal. Se você não conhece essa receita ainda, testa, eu achei que ela sempre funciona. Vamos para a próxima aqui, é do PH Pascoal. Ele fala assim: Antenor, para muitos o Zero Red já seria o suficiente para se ouvir música no que se refere a tuning e tecnicalidade, sendo que fones mais caros e melhores seria apenas um luxo. Digamos assim, nesse sentido, pergunto, qual seria um headphone que você falaria que, cara, não preciso mais do que isso, principalmente no que tange a tecnicalidade e espacialidade? Observação, gosto de graves fortes, mas não sou um bass head. Aí, cara, é muito complexo. Primeiro, você falar que o Zero Red seria suficiente para ouvir música, não sei, cara, depende dos ouvidos. Para mim, não seria. Eu gosto de coisa a mais ali, eu acho que ele não tem um palco assim legal, eu não acho que ele tem tantas tecnicalidades assim, sabe? Eu acho que ele é um fone que busca uma certa neutralidade de médios e agudos ali, com graves levemente divertidos, tá? Mas para mim não é um tune assim super uau, gostei demais, morreria com isso. Não é um fone nem nos $50, nem nenhuma faixa de preço que eu falar, levaria esse fone aqui pro túmulo, tá? Eu inclusive nem escuto muito o meu tá aí parado há muito tempo, cara. Eu deixei ele aí pra ter uma referência nesse sentido, mas acabou que eu praticamente não tirei ele da gaveta nunca. Até porque ele não é muito confortável, né? E tem isso também, pra mim isso conta pra caramba, cara. O conforto, né? O tanto que você vai se sentir bem usando aquele fone, pra mim ele não é dos melhores, não. E, cara, você me pergunta assim, qual que seria um headphone que pra mim, você pode falar assim, não preciso mais que isso. Tem um aqui atrás de mim. Esse carinha aqui, ó, Philips SHP 9500, tá? Eu quero fazer um review tardio dele. Eu escrevi um review dele há muitos anos atrás, quando eu editei o site escrito. Mas eu vou fazer um vídeo sobre ele para falar para você se vale ou não a pena. Vale pra caramba, tá? Um fone fodíssimo. E para mim isso aqui já tá muito bom. Para quem tá buscando um negócio neutro ali, com boas tecnicalidades, que tem um posicionamento excelente, instrumentos, palco legal, um fone aberto, tudo muito bem colocado, timbres muito bons. Assim, para a maior parte das pessoas aquilo ali é muito, muito mais do que suficiente. É um excepcional fone. Então, nesse sentido, um fone que você chega num ponto que fala assim, isso aqui tá muito bom, tá ótimo, o Philips SHP 9500 é legal. Mas com graves mais fortes, cara, normalmente em headphones, eu acho que quando você busca graves mais fortes, você tende a perder um pouco dessas tecnicalidades, tá? Nem sempre, mas você tende a perder. Mas assim, cara, é difícil de eu te falar exatamente, mas talvez se você gosta de graves mais pra frente, um Beyerdynamic DT 700X pode ser uma boa escolha, tá? Que é um fone que tem ali também um adiamento legal, tem um palco legal, agudos bons, e ele tem bastante grave. Então, pode ser que você curta isso, aqui é fechado. Mas pra mim ali, né, pro meu gosto, para o que eu ouço, a maior parte das coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto de ouvir, Philipsinho, filé. Bora pro próximo, é o Varela X, né? Antenor, não sei se cabe a pergunta, mas vou fazer assim mesmo. Sempre cabe a pergunta, sou. Quanto de potência você acha que é necessário para tocar bem um HE400SE, deixando um pouco de folga para não deixar o DAC Amp gritando? Pergunto porque tem um Q11 que tem bastante potência, 600 mW na balanceada, se não me engano, e sei que é tranquilo para um HE400SE. Mas comprei um Q3 que, apesar de ser um upgrade do Q11, tem bem menos potência, acho que é metade. Mas a pergunta também seria porque geralmente não se fala em números, miliwatts que são necessários para tocar determinado fone. Valeu. Velho, tem calculadoras disso pela internet, aí se não me engano a headphones.com tem uma calculadorazinha lá no site deles. Tem mais um, acho que é o Headphonest. Tem mais uma calculadora lá. Até o site da iFi tem, mas da iFi é meio ruimzinho. Tem essas calculadoras que você coloca lá a quantidade de dB que você quer no fone, né? Sei lá, 110 dB. Coloca qual que é a sensibilidade, qual que é
a impedância e ele vai te dar ali quanto que você precisa de amplificação, quanto em miliwatts que você precisa para chegar naquilo. Eu não acho aquilo muito realista, cara, que eu já fiz uns testes nessas calculadoras, não são tão realistas assim para mim, não sei se ele usa só 1 kHz como base e tal, até porque normalmente em áudio 1 kHz é a referência, mas eu não achei que funciona. Tipo, eu já coloquei determinado tanto de potência no fone que eles recomendavam e eu não achei que chegou naquele volume, entendeu? Então, ali é uma base de referência, mas, cara, às vezes é um pouco difícil a gente pensar nessa parametrização, por quê? O crescimento lá em dB, SPL, né, que é a quantidade de pressão sonora que você vai ter em decibéis, ela é logarítmica e a potência a potência que você lê lá nas especificações do equipamento ela é linear. Então, às vezes, para conseguir pular de 100 dB para 110 dB, você precisa de 5 vezes a potência, entendeu? Então, se a 100 dB você precisa de 20 miliwatts, para 110 dB você vai precisar ali de... Não, é 10 vezes, cara. De 100 para 110 dB, você às vezes vai precisar se você precisava de 20 miliwatts, você vai precisar de 200 miliwatts, entendeu? Então, vai muito também do volume que você quer chegar, tá? Porque, igual eu falei, uma escala é logarítmica e tudo que você for fazer numa escala linear lá de potência, você vai precisar de muito mais acréscimo. Não é crescer 10 dB aqui, né, que seria de 110 para 110, de 100 para 110 dB, você cresceria 10% no dBSPL, em termos de potência você vai crescer 10 vezes. Então é outra escala, às vezes a gente não consegue raciocinar muito bem sobre isso. Então isso depende um pouco do volume que você quer chegar, né, do dynamic range da música que você está escutando ali. E para essas calculadoras também a gente nem sempre sabe quanto de dB que a gente quer chegar, né? Porque a gente tem aquela parametrização ali, mas tudo depende da mídia, né? Da fonte ali. Então, essas calculadoras são parametrização interessante do ponto de vista elétrico, mas elas não são tão funcionais assim quando a gente vai lá como leigo, quer calcular como é que a gente quer ouvir. Que se a gente for por base nisso, você provavelmente vai comprar um amplificador que não toca, né? Um donglezinho que não vai tocar o seu H400SE. Mas de cabeça, cara, eu acho que um amplificadorzinho ali com 500 miliwatts já vai ser mais do que suficiente para você não ter perdas auditivas, tá? Mas para mim ali, pro HE400SE, um amplificador com 500 miliwatts já está mais do que suficiente, você vai conseguir dinâmica muito boa, você vai conseguir volumes muito altos e não vai precisar deixar o amplificador engasgando, tá? Existe uma ou outra exceção no universo dos fones de ouvido, mas 500 miliwatts é mais do que suficiente para trocar basicamente tudo muitíssimo bem. Vamos para a próxima aqui, é o Breno Machado 7925. Falei, comprei o KZ-DX Pro, mas ele fica com chiado, só um tipo de interferência. No meu celular, por exemplo, o chiado é tão alto que fica insuportável de usar. Nesse EDX Pro X, você teve algum problema do tipo? Ele colocou isso no vídeo que eu fiz do EDX Pro. Eu sei que isso é muita dúvida de muita gente. O que rola, gente? Quando o fone chia, se for um fone passivo, o problema não é o fone, é a fonte. Normalmente é isso, tá? A não ser que tenha alguma coisa solta dentro dele lá, que quando você liga a música dá uma distorção ali que parece um chiado, mas pelo que ele descreveu aqui, eu não imagino que seja o caso. Normalmente é só a fonte que é um lixo quando você tem chiado. Isso acontece muito com computadores que tem placa de vídeo ali que interfere com a placa-mãe não é tão boa, e aí a USB fica com um ruidinho que se não me engano, é oriundo das placas de vídeo mais fortes. Tem celulares também com saídas de áudio muito ruins, velho, que não tem ali um tratamento na seção de saída, e aí vem o chiado todo da placa, de tudo que está acontecendo naquela placa ali, ele vem e interfere no seu fone. Então, fones mais sensíveis principalmente vão sentir muito esse tipo de ruído e o problema vai ser a sua fonte. Então, troca a fonte, usa uma coisa mais limpa. Esses dongles, cara, já teve um donglezinho de 15 pratas aí que eu apresentei num dos vídeos que atende muito bem, não tem chiado nenhum, vai provavelmente eliminar a maior parte dos chiados que você escuta no seu fone e boas, tá? É isso, eu falei sobre questões de amplificação, sobre fone tocar alto ou baixo num vídeo aí, vou deixar linkado em algum lugar no card. Quem tiver curiosidade ainda não sacou qual que é esse movimento, dá uma olhada lá que eu acho que tá bem claro. O próximo aqui, o Humberto Catoche. Tenho 2 fones da KG, acho bons fones. Você gosta de algum fone da KG? Cara, adoro vários fones da KG, tá? Tem dos headphones. O K361, o K371, fiz review dos dois, gostei muito, principalmente do K361, que é mais barato. Eu achei ele bem assim, de referência, cara. Para um fone fechado, ele é excelente e confortável demais da conta. Excelente fone. E eu curto também a linha 700, né? Tem o K702, K7XX, K712. São fones muito confortáveis, com uma sonoridade bem próxima de uma referência, muito boa também. Apesar de fones mais antigos, eu acho eles muito bons, cara. Se você conseguir num preço legal assim, pô, é uma baita compra, tá? Gosto muito de fones da KG. E também eu já tive aquele TWS, o 400, 400 alguma coisa, 400 NC. Eu gostei muito dele. É um fone extremamente bem feito, tem um tuning legal. Faltou umas coisinhas ali de conectividade e tal, mas pô,
tá entre o TWS, se não o TWS mais bem feito que eu já tive. É realmente um fone que você pega assim e fala, isso aqui é bom, isso é um produto de qualidade, sacou? E o som é bom. E o próximo aqui, o próprio Humberto Catoche perguntando aqui. Antenor, você sabe de alguma dica para as borrachas dos fones não esfarelarem e os cabos e plugs não racharem ou desfazerem em pedaços e fragmentos? Gente, assim, esses materiais, né, emborrachados, essas pads aí de couro sintético e tal, isso um dia vai descascar, é inevitável, é do material, não tem muito o que fazer, mesmo que você tente hidratar, tente cuidar, tem como você postergar isso, tá? Isso vai acontecer, mas esses ressecamentos, né, pô, até material premium de carro, por exemplo, isso acontece, imagina um fone, né, que é bem mais simples. Mas tem como você evitar isso. Por exemplo, o sol degrada muito mais rápido. Então, se você tem, sei lá, seu computador ali, que você usa seu sisteminha, tem uma janela que bate sol. Se você deixar esse fone, esse negócio no sol, ele vai deteriorar muito mais rápido. Mas muito mais rápido, sabe? Sol realmente é um negócio que acelera bastante essas coisas. Suor é um negócio bizarro. Tem gente que pega aqueles headphones JBL, sei lá, e fica resmungando que, descascou a pad, velho. Galera suando ali com aquele headphone, vai descascar muito rápido. O sal do suor impregna ali, vai ressecando tudo e vai descascar muito mais rápido. Então, o fone que você não usaria numa condição de suadeira ali, vai durar, sei lá, 3 anos, né? Foi o que o meu JBLzinho que eu tenho aqui, Bluetooth, durou antes de começar a descascar, 3 ou mais, não, 4 anos. Que eu não suo, né? Não faço exercício físico com ele. E tem gente que ali com 6 meses o negócio está começando a deteriorar. Por quê? Às vezes usando sol, corre no sol com o negócio, sua no negócio, não vai durar, velho. Não foi feito para isso. A maior parte desses fones não foi feito para isso. Tem um ou outro, eu já vi um da Under Armour em parceria acho, com a JBL, que foi feito para exercício físico, apesar de eu não gostar desse tipo de fone para isso, mas ele tem as pads de um material que não deteriora. Ele não tem essas pads de courinho, de couro sintético, que vai deteriorar. Então, sol é uma coisa muito importante. O suor também é um negócio muito importante. E aí, cara, tem os cuidados de você guardar, né? Poeira também, o negócio fica pegando muita poeira ali, vai ressecando mais rápido. Então, usou, deixa ali um tempinho fora da case, depois guarda na case com um pouquinho de sílica gel ali. Provavelmente o seu fone, esses materiais do fone, vão durar muito mais. O próximo aqui, o Breno Salomon. Fala, Tenor, segue uma questão para o próximo Fale Comigo. Eu tenho um Civic SV023 e o bom fone, hein? Sabe a escolha. E utilizo um combo top em E50 e L50 para escutá-lo. O L50 pode receber do E50 o sinal SE ou balanceado e amplificar o som utilizando 3 níveis de ganho. O L50 consegue empurrar o SV023 na SE ou na BA, na balanceada, em qualquer ganho, mas naturalmente com o ganho mais baixo e na SE eu precisaria abrir mais o botão de volume. Li em algum lugar que é melhor usar o ganho baixo e abrir mais o knob, né, idealmente deixando perto da posição de 11 horas, não sei por que 11 horas, ao invés de adotar o ganho médio e abrir menos o volume, pois haveria menos distorção. Isso está correto? Se for possível, elabore um pouco sobre esse trade-off de ganho versus aumento de volume no knob. Observação, eu prefiro usar o SV023 na balanceada com um ganho baixo, porque parece que a dinâmica da música é melhor preservada, mas minha sensação não é uma métrica objetiva e essa impressão pode ser simplesmente um viés da minha parte. Ô Breno, é o seguinte, cara, essa não é uma pergunta que tem uma resposta universal, tá? Algumas coisas sim, outras não. Vamos por partes. Primeira coisa, sobre o knob de volume, tem certos amplificadores, certos knobs de volume que nas faixas extremas tendem a desbalancear os canais, tá? A Hi-Fi é um grande exemplo disso, cara. Praticamente todos os micro IDSD aí, esses Diablo, Silver, IDSD Silver, IDSD Black Label, todos eles, no início da faixa, principalmente, você tem tipo um canal muito alto e o outro baixo e depois eles vão e se encontram, entendeu? Tipo assim, quando você passa ali de, sei lá, 9, 10 horas no knob de volume, eles equilibram. Então, cara, isso vai muito de como que tá, dos componentes elétricos, tá? De como que tá feito ali a parte elétrica do amplificador. Então, eu evitaria os extremos, primeiro para você não arrochar muito o amplificador, né? Tem amplificador que no extremo tende a distorcer, realmente, né? No extremo do volume tende a distorcer, e no início da faixa tende a descasar os canais. Então, tentar procurar trabalhar na faixa média do knob de volume é legal do ponto de vista elétrico mesmo, tá? Nem todo componente vai ser perfeitinho no início da faixa ali, porque ele é um troço totalmente analógico, cara. São tipo assim, duas pontinhas de cobre assim que começa a deslizar em cima de trilhas de cobre e às vezes naquele inicinho ali tem uma esteresezinha de um canal em relação ao outro que vai se encontrar logo ali na frente. Então, eu acho que evitar os extremos por isso é legal. Já a questão do ganho, cara, isso pode ser complexo, porque a gente tem classe de amplificadores e isso vai fazer diferença na hora de você ajustar o ganho ou não. O que acontece? Um amplificador classe A, tá? que é para mim, o principal exemplo disso que eu vou te falar, ele tem uma tensão ali que chama tensão de bias, né? Tensão de viés.
que, dependendo do ganho que você estiver utilizando, ele vai jogar no circuito essa tensão. Então, se você está no ganho baixo, essa tensão de viés vai ser menor, no ganho médio vai ser um pouco maior, e no ganho máximo ele vai ficar ali jogando toda a tensão que ele tiver possível da fonte naquele circuito, excitando ele, né? São semicondutores, e semicondutores, para conduzir, precisam ficar excitados com uma tensão elétrica. No amplificador classe A, ele fica excitando esse circuito o tempo todo com essa tensão. Quando você tem, às vezes, um fone muito sensível ou tem um circuito que não é tão bom assim, ou que não casa a impedância tão bem com aquele fone que você está usando, quanto mais você aumenta esse ganho, mais ruído de fundo ele vai levantar. Tá? Então, o ruído realmente do circuito ali, tá? A gente escuta muito isso em amplificador de tubo. Às vezes você está com amplificador de tubo lá, você está escutando um rumzinho, que dependendo da rede elétrica é super normal, você sobe um pouquinho o ganho, o rum sobe junto com o ganho. Então, aumentar o ganho, muitas vezes você está aumentando o ruído base, ali, o ruído de fundo do sistema. Principalmente para amplificadores classe A. Nos classe AB, isso nem sempre é verdade, tá? Depende muito do jeito que ele está implementado, né? Mas muitas vezes isso acontece. Nos classe D, normalmente isso não acontece. Mas normalmente os amplificadores de fone de ouvido são AB. A maior parte aí dos melhorzinhos são AB. Agora, sobre você ouvir mais dinâmica em ganho baixo ou médio, eu acho que é da sua cabeça. Você deve ter lido isso em algum lugar. E isso aí criou uma coisa né, criou um viés de confirmação e você está ouvindo isso mesmo sem isso ser real. O ideal para você ver se é realmente real para você seria um teste cego, mas é muito complicado fazer um teste cego. Você teria que equalizar o mesmo fone ali para o ganho médio, para o ganho baixo, né, em qual volume estaria cada um, pegar um, testar, pegar o outro, testar e falar, não, esse aqui é o ganho médio e esse aqui é o ganho baixo. Mas eu, sinceramente, sou capaz de apostar dinheiro que a gente não consegue perceber isso, tá? Então é isso, cara. Mas como você pode ver, o troço é meio complexo e não existe uma regra geral, tá? Para todo amplificador, o knob de volume tem que estar em 11 horas. Para todo amplificador, o ganho baixo com volume mais alto vai ser melhor que o ganho médio com volume mais baixo no knob. Não, isso não é verdade. Não é verdade para nada em absoluto, mas tem essas questões que são, sim, importantes. A questão do knob de volume e a questão da classe de amplificador em relação ao ganho com subir ruído de fundo. Tanto o ruído que está chegando do DAC para o amplificador, quanto o ruído dos próprios componentes do amplificador e da rede elétrica que está alimentando ele. Próximo aqui, Ale Correia 7767. Valeu pela resposta, Antenor. Vai aqui outra pergunta. Qual a real melhora na qualidade de som, se é que existe, de um amp DAC comum? Eu, por exemplo, tenho um dongle Cuba KD1 para os mais sofisticados. Em muitos reviews eu vejo as pessoas falarem qualidade, assinatura sonora do DAC amp. Entretanto, tem quem diz que não faz diferença. Tem um vídeo do Crinacle dizendo que isso é besteira e que um dongle mais simples super necessidade, e até o Léo do Minder Headphone diz que não consegue perceber diferença na sonoridade de dongles mais simples para outros mais tops. Qual a sua opinião sobre o assunto? Vale a pena investir em um DAC amp? Tem um Team C2, Zero Red e Moondrop May. Cara, vamos de trás para frente. Com esse setup que você tem aí, eu imagino que seu dongle seja suficiente, tá? Talvez, exceto pelo Zero Red, que ele deve ficar mais arrochado lá, com o volume mais perto dos máximos. Mas, cara, faz diferença sim, mas vamos lá, qual que é a minha impressão sobre isso, tá? Primeiro, não faz a diferença que alguns caras falam que faz, tá? Principalmente para a maior parte dos ouvidos, cara. Tem muita gente que não vai perceber a diferença de um DAC para outro, né? Aqueles filtros digitais também, a maior parte das pessoas não vai ouvir diferença, a maior parte das vezes realmente não faz diferença. Tá? Teve um aqui que eu medi e testei há pouco tempo, que é o Hydizes S8, o Rob. Ele sim, os filtros digitais dele fazem bastante diferença. Entre si tem uns 3 ali que são muito diferentes entre si. E mesmo medindo não dá para perceber tanta diferença, mas no ouvido, cara, bastante diferença. Mas é o seguinte, cara, primeira coisa entre dongles baratos e dongles mais caros, qualidade de construção e features, né? Coisas agregadas a ele ali. Isso para mim hoje é uma grande diferença e acaba fazendo você pagar o preço ali. Por exemplo, eu tenho aqui o meu QDelix 5K. Ele custa ali $100, mas, cara, ele tem muita coisa, eu acho que vale demais a pena em relação ao dongle baratinho. Não só pela qualidade de som dele, que é excelente, né? Tratamento de sinal e tal, mas ele tem muita coisa embarcada, né? Bluetooth, saída balanceada, parede com tanto de coisa, funciona como um monte de negócio, tem entrada, saída, tem um monte de... ele é simplesmente super completo, sabe? Eu acho que vale cada centavo. E aí tem questões de design, tem questões de ser mais durável ou não, né? Tem aqueles donglezinhos de 15 pratas, beleza, toca muito fone, mas muita gente reclamando aí que durou 2 semanas, durou 1 mês. Então acaba sendo uma coisa que você paga por ela, esse tipo de durabilidade, né? A qualidade de construção. Mas, cara, em termos de som, para uma coisa bem implementada, eu costumo falar assim que DACs amplificadores bons comparados com outros DACs amplificadores igualmente bons fazem pouquíssima diferença, exceto quando você tem alguma coisa intencional ali, tipo equipamentos da Caim. Tem muito equipamento da Caim que vem com
Tubos, por exemplo. Você tem um circuito lá, você tem um DAP que dentro dele tem um circuito que direciona o sinal para tubos para dar uma colorida no som, gerar distorções intencionais, e aí você tem um som mais colorido ali por causa disso, mas é um bagulho intencional. Tá? Agora, se você tem um bom amplificador ali que se propõe a ser neutro contra outro bom amplificador que se propõe a ser neutro, dificilmente vão haver diferença entre eles. As diferenças vão estar ali em qualidade de construção, às vezes um conector melhor que o outro, tá? Vem com um cabo melhor, esse tipo de coisa que custa dinheiro e no fim das contas você vai pagar mais caro lá na frente no consumidor. Mas assim, cara, tem questões aí, por exemplo, como tratamento de sinal. Tem dongle baratinho que o tratamento de sinal é uma merda. Então, se você ligar ele numa USB bosta, ele vai te dar um som chiado, cheio de problema. E tem outros que já tem, por exemplo, o isolamento galvânico. O produto da Hi-Fi normalmente tem isolamento galvânico interno. Então, você liga em qualquer USB. Você liga numa USB lá de um computador lixo, de uma placa, sei lá, positivo, e daquelas placas chinesinhas muito ruim, que ele vai te dar um som limpo e se você ligar também na melhor placa-mãe do mundo, melhor USB do mundo, ele vai te dar o mesmo som. Já esses amplificadores mais baratinhos, dongles mais baratinhos, você vai conectar lá numa placa-mãe lixo, ele vai te dar só chiado, e você vai ligar numa placa-mãe boa, ele vai te dar um som ok, quase parecido com o da Hi-Fi, sacou? Então tem essas coisas, tem o tratamento do som digital, que é essa questão do filtro digital, que alguns já vêm pré-aplicados, outros você consegue variar, e isso às vezes muda o resultado na ponta final. Então assim, faz diferença. Entre coisas que se propõem a ser neutras, atualmente as diferenças são pequenas, são marginais, e a maior parte do público não vai sentir diferença e tanto faz, tá? Tanto faz, vai só pelas questões ali de construção, de estética, preço, né, custo-benefício, vai fazer pouca diferença sim, mas tem isso em mente, cara. Tem produtos que trazem mais coisas ali agregadas, mais tecnologias agregadas que vão fazer diferença sim, principalmente no tratamento do sinal. Você vai receber um sinal mais limpo, tá? Mas assim, a galera que fala, nossa, escutei esse dongle tal aqui e comparei com esse, nossa, é maravilhoso como que esse toca, esse aqui não. Velho, pode ser que o cara escute realmente diferenças, tá? Mas aí ele está em outro patamar de como é que o cérebro dele trata o som que ele escuta, mas para esmagadora maioria das pessoas isso não faz diferença, eu imagino que seja isso que o Crinacle disse lá. Tá? Agora o próximo aqui, Valmir também, está sempre comentando em tudo, Valmir, show de bola. E para o próximo, fale comigo. Antenor, existe algum motivo específico para os DAC amps geralmente utilizarem passos decrescentes de 99 a 0 dB? Sempre tive essa curiosidade, mas nunca encontrei explicação em nenhum lugar. Seria um parâmetro auditivo para mantermos o volume num patamar saudável? Não sei se faria sentido, já que números não são os mesmos quando utilizamos diferentes fones no mesmo DAC amp e também quando há opção de diferentes níveis de ganho. Tá. Ô Valmir, achei super pertinente a sua pergunta e é o seguinte, cara. dB não é uma escala para um negócio específico, tá? Só para pressão sonora, só para volt. dB é uma escala relativa, é uma escala logarítmica, tá? É 10 log de alguma coisa sobre alguma coisa. Isso é um decibel. E no caso de amplificadores, normalmente você está falando de dBV, que é a tensão, é uma relação da tensão de entrada e tensão de saída. Então o que é o dBV em um amplificador? É a relação que você tem entre a entrada, que está chegando nele, de tensão, né? Digamos, tensão de linha são 2 volts. Então você teria a relação da tensão de entrada sobre a tensão, né? Acho que é tensão de entrada sobre tensão de saída, ou ao contrário, não, tensão de saída sobre tensão de entrada, é a relação entre as duas, o logaritmo disso, 10 vezes o logaritmo disso. Isso é o dB de um amplificador. 0 dB, o que significa? Significa que você tem a relação de 1 entre entrada e saída. Então, digamos que você tem 2 volts de um DAC alimentando um amplificador, tá? Então, você tem 2 volts entrando aqui. Se esse amplificador está soltando 2 volts lá na frente, então a gente tem 2 dividido por 2, que dá 1. Logaritmo de 1 é 0, então você tem 0 dB, né? 0 vezes 10 vai dar 0 dB. Essa é a relação de dB num amplificador. Normalmente é dada em dBV, que significa a tensão que está entrando é igual à tensão que está saindo. Muitos amplificadores trabalham com esse tipo de coisa. Ele equipara, o máximo dele vai ser equiparar a tensão de entrada com a tensão de saída. Aí você me pergunta, então não precisava de amplificador, precisava só do DAC. Não. Por quê? Porque o DAC ele solta um sinal de linha, mas é um sinal que não consegue correntes altas. É um sinal que ele vai entrar numa impedância de entrada do amplificador que está na ordem de quiloohms e ele vai gerar correntes baixíssimas, tá? E aí se você plugasse um fone ali, ele ia demandar uma corrente alta e ia distorcer completamente, ele não teria potência para tocar. Então, ele vai alimentar esse DAC com essa tensão de linha de 2 volts e o amplificador vai assegurar que você vai ter corrente para chegar lá na ponta em 2 volts, tocando uma resistência lá mais baixa, né, do que esses quiloohms da entrada, que não vai distorcer, ele vai garantir o suprimento de corrente
para aquela carga ali daquele fone de ouvido tocar. Não sei se deu para entender bem, né? Mas é assim que funciona. Então dB pode ser para qualquer coisa, véio. Pode ser, sei lá, vento. Eu tenho um ventilador aqui que tem um vento aqui X, um outro vento que vai sair Y aqui. O vento de saída em relação ao vento de entrada é tanto, faz um sobre o outro, o logaritmo disso você tem dB de vento. Mais ou menos essa a ideia. Então, no dB/SPL, por exemplo, né, que é o dB que a gente fala de pressão sonora, ele é uma relação entre o mínimo que você escuta, o mínimo de pressão sonora que seu ouvido vai perceber, entre a saída que você está, entre o som que está sendo produzido. Então, se não me engano, são 20 micropascal, acho que é isso. Acho que a variação de pressão mínima que o nosso ouvido percebe é 20 micropascal, não tenho certeza, tá? Me corrija se eu estiver errado. E aí, a relação desses 20 micropascal com, sei lá, 500 micropascal que está chegando na caixa de som, um sobre o outro, logaritmo disso, 10 vezes logaritmo disso, é a quantidade de dB/SPL, né? Que SPL é Sound Pressure Level, nível de pressão sonora que você está recebendo, justamente em micropascal, né? Pascal é nível de pressão sonora. Então, é essa relação entre o mínimo que a gente escuta e a pressão sonora que efetivamente está chegando. Isso é o dB/SPL. No caso do amplificador dBV, a gente tem dB também de potência. A escala decibel, ela pode ser usada para um monte de coisa. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, eu tento esmiuçar mais para você entender. Mas é isso. Se tem 0 dB ali na saída do amplificador, você está marcando 0 dB, é porque o que está entrando é exatamente igual ao que está saindo. E por fim aqui, o Tuxaldo, eu tenho uma dúvida sobre café. Aprendi vendo filmes de faroeste que é bom esquentar ou coar o café com uma ferradura no recipiente. Minha dúvida é, qual tipo de ferradura é melhor? Velho, eu acho que teria que ser uma ferradura mais enferrujada, de 7 furos, para dar sorte e para ver se você consegue tomar um pouco mais de ferro. E fica uma pergunta para você. Você gosta de café expresso ou você acha que café no coador é mais forte? É isso, gente. Muito obrigado pelas perguntas. Não se esqueçam de perguntar mais aqui neste vídeo que eu vou tentar responder o máximo possível. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!